Vertigo. Um corpo que cai. Notas de produção. Seu enredo complexo e sua atmosfera envolvente, Um Corpo que Cai, também conhecido como Vertigo, é um filme icônico que cativou gerações de cinéfilos ao redor do mundo. Neste vídeo, você terá acesso aos bastidores de Um Corpo que Cai, descobrindo curiosidades sobre a produção, elenco e direção, que certamente vão enriquecer ainda mais a sua experiência ao assistir ao filme. Você poderá mergulhar no processo criativo do diretor Alfred Hitchcock, que explorou temas como obsessão, identidade e desejo, nesta obra-prima do suspense. Se você é apaixonado por cinema e está buscando uma experiência enriquecedora, este vídeo é uma oportunidade única de se aprofundar em Um Corpo que Cai, desvendando os segredos por trás desse clássico do cinema. Descubra os segredos por trás das câmeras e deixe-se envolver pela magia que tornou esse filme um clássico inesquecível. Um Corpo que Cai é amplamente reconhecido como o filme mais pessoal de Alfred Hitchcock e um marco na história do cinema. Hoje, ele é possivelmente o mais estudado e discutido entre todos os filmes do mestre do suspense. No entanto, essa sublime e intrigante história sobre um macabro engodo nem sempre foi considerada uma obra-prima. De fato, quando foi lançado em 1958, foi um desastre comercial, massacrado pela crítica. O jornal The London Observer comentou: "A última meia hora é tão sem sentido quanto água parada. Depois disso, não há mais suspense, e o único mistério que resta é saber quem se importa com o que vai acontecer." No entanto, na metade dos anos 80, críticos, inclusive alguns dos detratores originais, realizaram enquetes internacionais que elegeram Um Corpo que Cai como um dos 10 melhores filmes de todos os tempos. Quando os escritores franceses Pierre Boileau e Thomas Narcejac descobriram, tarde demais, que Hitchcock tinha interesse em adquirir os direitos cinematográficos de seu romance Les Diaboliques, eles imediatamente escreveram outro livro, D'Entre les Morts, esperando que Hitchcock o transformasse em filme. D'Entre les Morts, traduzido como Dentre os Mortos, chamou a atenção de Hitchcock, principalmente por causa das tentativas do protagonista de recriar a imagem de uma mulher falecida, remodelando outra jovem para parecer sua amada perdida. Hitchcock começou a preparação para o filme, escalando James Stewart e Vera Miles nos papéis principais, e contratou Maxwell Anderson para adaptar o romance. Stewart, que já havia trabalhado com Hitchcock em 3 filmes anteriores, também achou a história fascinante e demonstrou interesse em colaborar no roteiro. No entanto, tanto o diretor quanto o ator ficaram desapontados com a confusa adaptação de Anderson, intitulada Listen Darkling. As modificações do dramaturgo Alec Coppel também não foram bem recebidas. Para complicar ainda mais a situação, Vera Miles telefonou para Hitchcock para informar que estava grávida e, portanto, não poderia mais participar do filme. A notícia caiu como uma bomba para Hitchcock, que estava treinando a candidata a Miss América para ser sua próxima estrela, uma sucessora para Grace Kelly. Kelly, a estrela de 3 filmes anteriores de Hitchcock, havia recentemente encerrado sua promissora carreira cinematográfica para se casar com o príncipe Rainier III de Mônaco. Agora, a perda de Vera Miles, não para um príncipe, mas para o Rei da Selva. Seu marido era Gordon Scott, o mais recente Tarzan de Hollywood. Era um golpe que Hitchcock não precisava, especialmente com os problemas insolúveis do roteiro já em jogo. Alfred Hitchcock. Eu acreditava que o sucesso artístico de Um Corpo que Cai dependia de Vera Miles. Os testes de figurino com ela foram brilhantes. Ela estava maravilhosa, perfeita. Então ela ficou grávida bem antes de estrelar esse filme que a faria uma superestrela. Disse que Hitchcock nunca perdoou o desprezo de Miles, embora ela tenha trabalhado com ele posteriormente em episódios da série de TV The Alfred Hitchcock Hour e em Psicose, onde Miles, após raspar a cabeça para um filme anterior, 5 Mulheres Marcadas, usou uma peruca para interpretar a corajosa irmã de Janet Leigh. A solução para os problemas de roteiro de Um Corpo que Cai surgiu quando Hitchcock contratou Samuel Taylor, um residente de São Francisco que, trabalhando bem próximo ao diretor, eliminou cenas desnecessárias e desenvolveu personagens mais complexos e humanos. Taylor visitou locais no norte da Califórnia, onde Hitchcock planejava filmar,
e voltou com um roteiro finalizado que, após pequenas revisões, agradou ao diretor perfeccionista, Samuel Taylor. Eu fiquei especialmente feliz quando Hitchcock mostrou o roteiro para Jimmy Stewart. Ele entrou no escritório de Hitch na Paramount e disse: "Ótimo, agora essas são pessoas reais. Finalmente temos um filme. Podemos seguir em frente." Nós percebemos que esse era um projeto muito importante para Hitch e que ele estava profundamente envolvido com a história, de uma maneira muito pessoal. O papel duplo de Madeleine Elster, uma mulher refinada, e Judy Barton, uma personagem mais vulgar, a Paramount deixou claro que a atriz emergente da Columbia, Kim Novak, era sua escolha definitiva. Após assistir a alguns dos filmes de Novak, como o drama Lágrimas de Triunfo, um Hitchcock ainda cético finalmente concordou. James Stewart, por sua vez, tinha algumas reservas quanto à atriz, mas, como ele mais tarde admitiu, deu certo. Tudo correu bem. A química entre nós funcionou. Kim Novak. Eu fiquei nervosa ao conhecer Hitchcock, pois ele não costumava dar muitas orientações a seus atores, acreditando que eles encontrariam seu próprio caminho para os personagens. Perguntei ao Jimmy: "O que você acha que ele quer que eu faça?" Jimmy gentilmente colocou o braço em meu ombro e disse: "Vá lá, agora, Kim. Vai ficar tudo bem. Se Hitch não achasse que você era certa para o papel, ele não teria escolhido você para ser a primeira a interpretá-lo. Você precisa acreditar em si mesma." Apesar do apoio de Stewart, o relacionamento profissional entre Hitchcock e Novak teve altos e baixos, impactando a atuação complexa e multifacetada da atriz. Como Hitchcock se recusava a discutir personagens em detalhes com ela, Nock teve que encontrar sua própria maneira de explorar as nuances de suas personagens. Ela construiu a melancolia e a introspecção de Madeleine a partir de sua própria infância, e usou sua busca pessoal por aprovação para dar vida à essência de Judy. Novak detestava o figurino rígido e formal de Madeleine, assim como a maquiagem exagerada de ambas as personagens. No entanto, como Hitchcock insistia nesses elementos, ela encontrou um modo de usar essas restrições para enriquecer sua interpretação das duas mulheres, ambas presas em identidades que não lhes pertenciam. Esses desafios se tornaram parte da bagagem que Novak carregou no relacionamento com o diretor exigente e na criação de personagens que eram obcecados pelo passado. Sempre perfeccionista, Hitchcock parecia encontrar um estranho prazer em insistir em múltiplas tomadas para a cena em que Kim Novak pula na Baía de São Francisco, mesmo após saber do medo de água da atriz e de sua incapacidade de nadar. A história foi muito mais gentil com Novak do que a experiência que ela teve com o diretor. O escritor Samuel Taylor elogiou sua atuação como sempre convincente, e François Truffaut, em seu famoso livro Entrevista com Hitchcock, afirmou que ela era perfeita para o filme. Ela tem uma qualidade passiva, quase animal, que se encaixa perfeitamente no papel. Poucas atrizes americanas vão além da sensualidade nas telas. Durante a reexibição de Um Corpo que Cai, nos cinemas em 1996, essa característica de Novak foi responsável pelo entusiasmo do público e pela resposta positiva da crítica. Alfred Hitchcock. A cena de Um Corpo que Cai, em que James Stewart força Kim Novak a mudar completamente sua aparência, alterando o batom, o penteado e até a cor do cabelo, é para mim a compulsão do striptease ao contrário. A mulher é forçada a se maquiar em vez de se despir, criando uma sensação de insegurança. Apenas anos depois do lançamento, a história do medo mórbido de lugares altos começou a ganhar aclamação crítica. O fascínio pelo filme se intensificou com o tempo, especialmente quando ele, juntamente com outros 4 filmes de Hitchcock, Festim Diabólico, Janela Indiscreta, O Terceiro Tiro e O Homem que Sabia Demais, ficaram fora de circulação. Quando foi relançado pela Universal em 1984, o crítico Andrew Sarris, um dos detratores originais, chamou-o de provavelmente o filme de arte mais profundamente belo já feito no continente americano. A redescoberta do filme também trouxe reconhecimento à trilha sonora excepcional de Bernard Herrmann, com o musicólogo J. Allen Quantrill observando que Um Corpo que Cai não era típico do trabalho de Herrmann, mas era seu melhor trabalho. James Stewart. Anos depois, ao rever o filme, percebi o quão fantástico ele era. Eu mesmo já senti aquele tipo de medo, e conheci pessoas paralisadas pelo pavor.
É algo muito poderoso ser quase engolido por esse tipo de terror. Eu não tinha noção, enquanto me preparava para o papel, do impacto que poderia ter, mas Um Corpo que Cai é uma realização extraordinária, mesmo para Hitch. E eu poderia dizer que foi o filme mais pessoal que ele já fez. O Corpo que Cai é um filme hipnotizante que revela o lado mais obsessivo e sensual de Hitchcock. Trata-se de uma obra-prima que exige múltiplas visualizações para ser totalmente apreciada. Uma joia cinematográfica que fica mais radiante a cada década. The New York Post, 4 de outubro de 1996. Sobre a restauração. Desde o lançamento inicial do filme, a magia de Um Corpo que Cai foi comprometida pela deterioração dos negativos e das cópias disponíveis. Após um dos projetos de restauração mais meticulosos da história do cinema, o filme voltou a assustar as plateias em uma versão espetacular de VistaVision em 70mm. Agora, novas gerações de fãs podem experimentar essa versão incrível em vídeo doméstico. Por anos, o trabalho de Hitchcock foi armazenado em locais inadequados, como porões de casas particulares, sem a proteção necessária para os negativos e as cópias em preto e branco, sujeitas ao desgaste do tempo e do clima. A perda era iminente. Foi então que entraram em cena os policiais da restauração, os especialistas em preservação de filmes Robert Harris e James Katz, conhecidos por restaurar clássicos como Lawrence da Arábia, Spartacus e My Fair Lady. Ao abrir as latas que continham Um Corpo que Cai, Harris e Katz encontraram o filme em péssimas condições, com partes sumindo e encolhendo. Parecia um filme que não se assemelhava em nada ao que Hitchcock havia criado, disse Katz. Não somos mágicos, claro, mas podemos garantir que Um Corpo que Cai será visto como Hitchcock sonhou. Para o projeto de restauração, Harris e Katz receberam mais de $1 milhão da Universal Pictures. Entre os desafios que enfrentaram estava o desbotamento da cuidadosa paleta de cores de Hitchcock, algo crucial para manter a estética original. Para alcançar as tonalidades corretas, Harris e Katz buscaram referências na cor verde de um Jaguar 1957, entre outras fontes. Eles também recorreram às peças originais do guarda-roupa desenhado por Edith Head para capturar as cores vibrantes. Outra descoberta importante foram as gravações originais da trilha sonora, conduzidas pelo maestro inglês Muir Mathieson e produzidas em Londres e Viena. A equipe de restauração digitalizou essas gravações para combinar com a tecnologia de som moderna, contribuindo para o reconhecimento do trabalho de Bernard Herrmann. Antes de Um Corpo que Cai, Herrmann já havia colaborado com Hitchcock em 3 filmes, mas nada se comparava à fusão perfeita entre música e imagem alcançada neste filme. A relação entre Hitchcock e Herrmann foi uma das mais notáveis do cinema, com Hitchcock concedendo ao compositor liberdade para explorar suas ideias. Apesar de essa parceria parecer perfeita, havia tensões nos bastidores. Hitchcock, um britânico de espírito meticuloso, contrastava com Herrmann, um americano com visão romântica e personalidade volúvel. Boatos sugeriam atritos entre Herrmann e Mathieson durante as gravações, mas como as interpretações ficaram eternizadas no filme, essas diferenças tiveram que ser superadas. Contudo, houve desafios técnicos. Herrmann era conhecido por suas orquestrações experimentais, com composições complexas para cordas e outras técnicas não convencionais. Ao restaurar a trilha original, o maestro Joel McNeely encontrou tempos nas partituras que não coincidiam com os usados no filme, mas decidiu seguir fielmente as marcações de Herrmann. James Katz. Os padrões de perfeição de Hitchcock são lendários, especialmente em Um Corpo que Cai. Estávamos sob a inspeção rigorosa de pessoas que conheciam e amavam Hitchcock. Acima de tudo, queríamos restaurar o filme de uma forma que certamente o deixasse orgulhoso.